Bom dia, Pastor Tito. Que privilégio é estar nesta manhã participando do culto da mata. Sinto-me honrado cada vez que recebo o convite da sua pessoa para estarmos juntos adorando ao nosso Deus, orando, intercedendo, colocando diante dele a súplica, a oração, a ação de graças. Afinal de contas, este é o grande objetivo do culto da mata, é a oração intercessora em prol dos nossos irmãos. Quero cumprimentar também os nossos irmãos que fazem parte da comunidade do culto da mata. Como é bom podermos nos encontrar pessoalmente aqui no UNASP. Infelizmente não estamos podendo, mas podemos através desta forma virtual continuar adorando ao nosso Deus, continuar orando ao nosso Deus, intercedendo um pelos outros e buscando as bênçãos dele para nós. Então sinta-se abraçado, sinta-se acolhido e como é bom podermos juntos nesta manhã de domingo adorar o nosso Deus logo nas primeiras horas desse dia. Quero também parabenizar a comunidade do Culto da Mata. São 30 anos nesse ano de 2020 de um trabalho ininterrupto. Orações semanais, orações diárias, recebo praticamente todos os dias mensagem dos irmãos dizendo que estão orando por mim e pensar que já se passam 30 anos e é a oportunidade de estarmos juntos, intercedendo uns pelos outros. Que privilégio é este? Então sinta-se abraçado, sinta-se acolhido e mais uma vez, Pastor Tito, obrigado pela oportunidade de juntos abrirmos a palavra de Deus nesta manhã e colocarmos também os nossos pedidos diante do altar do Senhor. Para meditarmos nesta manhã, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. O título que já foi divulgado nas redes sociais é Quando Deus diz não aos nossos pedidos, às nossas orações, aos nossos desejos. Tenho certeza que você em algum momento já se perguntou por que Deus não me responde? Por que Deus não permite que eu alcance isto, que eu alcance aquilo? Por que a graça de Deus não me vem desta maneira ou daquela maneira? E esta manhã eu quero discutir com você um tema bíblico que fala justamente sobre isso. Por que às vezes Deus diz não às nossas orações ou às nossas petições? Está com a sua Bíblia aberta? Abre então em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 traz um relato muito interessante de um milagre de Jesus. Eu não vou ficar preso ao milagre, mas a história como um todo ela é muito importante para nós entendermos do porquê às vezes Deus diz não aos nossos pedidos. O início do capítulo 5 começa assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quem eram esses eles? Nada mais, nada menos do que Jesus e seus discípulos. Eles estavam vindo do mar da Galileia depois de uma noite muito conturbada, de uma tempestade muito grande, quando Jesus estava dormindo na ponta do navio, na proa do navio. Na realidade era um barco não muito grande. E como um barco indo daqui para lá, de lá para cá, os discípulos desesperados naquela tormenta se lembraram de Jesus, que descansava ali naquela proa. Acordaram a Jesus com muita ênfase e quase que exigindo dele uma ação, Jesus falou assim: por que vocês são tão fracos naquilo que estão fazendo? E de uma maneira muito sutil, ele fala com o mar, pedindo para que o mar se acalme, e então aqueles homens atônitos percebem que o barco estava na outra margem do mar da Galileia, uma região que eles não acostumavam ir, a região dos Gesarenos. E ali, de certo pelo cansaço, de certo porque precisavam sair de dentro do barco, eles atracam ali aquela pequena embarcação, aquele pequeno barco. Do outro lado, sem conhecer onde estavam, acontece que estavam numa região onde a Bíblia chama aquele espaço de Decápolis. E o nome vem do grego, deca, 10. São pequenas 10 vilas, pequenas 10 cidades, por isso recebe o nome de Decápolis. E aqueles homens ali, naquela região que não era comum para eles, percebem que do alto de uma pequena colina desce alguém ensanguentado, com pedaços de correntes nas mãos e nos pés, praticamente nu,
sem asseio nenhum, barba por fazer, cabelo todo sujo. E aquela pessoa chega próximo de Jesus e começa um diálogo não muito comum. Digo não muito comum porque a Bíblia diz, se você ler na continuidade desses versos, que aquele homem encontrava-se endemoniado. E Jesus então conversa com aqueles demônios e pede para que eles saiam daquele homem. Como eu disse, eu não quero me ater à história como um todo, embora ela seja linda, mas eu quero me ater naquilo que aconteceu com aquele homem depois desse encontro de Jesus. Eles se encontraram, Jesus expulsou os demônios que estavam atormentando aquele homem. A Bíblia não fala o nome daquele homem, a Bíblia não diz quanto tempo ele estava ali, a Bíblia não fala da família daquele homem, mas diz que num determinado momento, após Jesus tirar aquele peso que aquele homem carregava, vamos ao verso 15. E ali então Jesus estava no verso 15 dizendo o seguinte: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Sabe, eu gosto de me perguntar, quando eu leio esse texto, me perguntar dizendo assim, quem foi que deu as roupas para aquele homem? Quem foi que limpou aquele homem ou deu a oportunidade dele de estar asseado? Quem deu o perfeito juízo àquele homem? Vejam que interessante como Lucas, ao retratar esse texto, melhor dizendo, Marcos, ao retratar esse texto, coloca detalhes impressionantes sobre a história deste milagre. Ali estava agora um homem, assentado, asseado, vestido e em perfeito juízo. Qualquer um teria motivo de se alegrar com aquilo? As pessoas que estavam chegando e vendo aquilo poderiam dizer, nossa, olha só nosso vizinho, olha só nosso amigo, olha só aquela pessoa que sempre está conosco. Mas não, aqueles homens ficaram atemorizados. Aqueles homens se preocuparam mais com aquilo que estava acontecendo com eles do que propriamente com a cura que Jesus havia efetuado na vida daquele homem. E de uma maneira muito enfática, e nós vemos isso nos versos seguintes, pediram para que Jesus saísse dali. Olha que diz o verso 17. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Senhor, não queremos que o Senhor fique aqui. Talvez nós que acreditamos em Deus, possamos dizer assim, se eu estivesse ali, eu queria ficar perto de Jesus. Se eu estivesse ali, eu ia pedir para que Jesus me ajudasse, me curasse, resolvesse os meus problemas. Mas não, aqueles homens, de uma maneira muito intensa, chegam para Jesus e falam assim, saia daqui, vá embora daqui. E sabe que o que me chama mais atenção é que Jesus atendeu o pedido daqueles homens, ele não se sentiu acolhido ali. E então, ele vai em direção ao seu barco e poucos minutos depois, ele estava com seus discípulos dentro do barco, já começando a sair, quando aquele que fora curado, o homem de Gadara, que andava com correntes cortado pelas pedras, moribundo, sujo, chega até o barco e diz assim, Senhor, deixa-me ir contigo. Quer ver o verso? Olha lá no versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com eles. Não era apenas um pedido. Aquele homem estava suplicando a Deus. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus, versículo 19, não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Verso 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Vamos voltar ao versículo 18. O homem que estiver endemoniado
suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Me chama muita atenção destas palavras escritas por Marcos. O homem suplicava: Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu quero estar no barco junto contigo. Eu quero ficar protegido por sua pessoa. Se nesses poucos minutos o Senhor pôde fazer isto por mim, imagine o que o Senhor fará por mim se eu ficar o tempo todo do teu lado. Será que você pode imaginar que o pedido daquele homem estava errado? Será que ele queria alguma coisa impossível? Será que ele estava querendo alguma coisa que Jesus não poderia fazer por ele? Veja a frase, a palavra: aquele homem suplicava por Jesus para ficar perto dele. Medite comigo assim: quantas vezes nós suplicamos alguma coisa para Deus? Quantas vezes nós oramos por nossa família? Quantas vezes nós oramos por um filho, oramos por uma filha, oramos por um doente que está dentro de casa, por alguém que está fora dos caminhos do Senhor? Quantas mães passam noites orando ao Senhor, suplicando ao Senhor, para que o Senhor faça um milagre, ou que pelo menos permita que alguma coisa diferente aconteça em sua família? Eu já supliquei muitas vezes ao meu Deus. E eu creio que você também suplicou muitas vezes. E se você levanta aos domingos, de madrugada, para participar do culto da mata, é porque você tem suplicado ao Senhor. E eu só quero ver meu horário aqui para não passar do tempo. Certamente você tem suplicado ao Senhor. E como é interessante que este homem fez a mesma coisa. Ele suplicou ao Senhor. Às vezes o nosso conceito diz assim: bem, se eu estou suplicando, é porque Deus vai me atender. Eu estou fazendo aquilo que Deus quer, eu estou pedindo uma coisa boa. Aquele homem não pediu uma coisa ruim. Aquele homem só queria estar perto de Jesus. Quantas pessoas querem permanecer perto de Jesus? Não tem nada de errado nisso. Mas de repente, o que Jesus faz? Vira-se para aquele homem e diz: não vou permitir que você suba no barco. Você não acha que isso poderia ser interpretado como uma palavra dura de Jesus? Tantas vezes ele chamou pessoas para segui-lo, os discípulos. Tantas vezes ele chegou para as mulheres que estavam próximas a ele e disse: largue tudo, venha comigo. Os discípulos: largue tudo, venha comigo. Em alguns momentos Jesus teve 120 pessoas ao seu lado, 70 pessoas em outros momentos. E agora aquele homem só queria ficar perto de Jesus. E o verso 19 diz: Jesus não permitiu. O que você acha? Será que ele foi duro demais? Será que Jesus não entendia a súplica daquele homem? Sabe, irmãos, todas as vezes que Jesus diz não para nós, é porque existem coisas melhores que Ele quer dar para nós. Naquele momento, a única coisa de boa que aquele homem via ou podia perceber era estar perto de Jesus. Mas Jesus estava olhando mais além. Jesus estava olhando mais à frente. E então ele fala assim: não, você não vai vir comigo. Você vai para a tua casa, para a tua família, verso 19. E anuncia-lhe, fale para eles o que Jesus fez por você. Na realidade, meus queridos irmãos que me assistem e me ouvem agora, aquele homem estava querendo fugir dos seus problemas. Durante muitos anos ele vivia longe de casa. Talvez, muitas vezes, ele tentou ir para casa. E todas as vezes que ele chegava em casa era uma situação difícil. As pessoas o expulsavam da vila, as pessoas não permitiam que ele permanecesse ali. E o único lugar que ele pôde ficar sozinho no seu canto foi no cemitério, que era o lugar onde ele estava. E ele sabia que não seria fácil enfrentar os seus problemas. Faço a pergunta para você. Você gosta de enfrentar os seus problemas? Será que são fáceis os nossos problemas? Às vezes nós agimos como aquele homem que nem o nome é dito pela Bíblia.
quando ele se sentiu curado, quando ele se sentiu transformado, quando ele se sentiu perfeito no seu juízo, ele pensou consigo: não, eu não quero mais os meus problemas. Mas Jesus disse: não, você precisa resolver os problemas que te deixaram daquele jeito. Você vai para sua casa, você vai falar com os teus, você vai junto da tua família. E eu fico imaginando a cena desse homem saindo ali daquele encontro, quem sabe no alto daquela montanha, olhando o barco de Jesus indo longe. Não sei se já era meio-dia, porque Jesus chegou ali no início da manhã. E quem sabe Jesus indo embora, o barquinho indo embora, e aquele homem pensando assim: eu queria estar com Jesus. Eu não quero enfrentar meus problemas. Eu não quero enfrentar as dificuldades que eu tive lá atrás. Mas Jesus pediu para que ele fosse. E ele sobe a colina, desce outra, se aproxima de casa. E quando ele chega em casa, eu fico imaginando que as pessoas da sua vila já estavam pensando em tudo aquilo que iria acontecer como das outras vezes. Porque das outras vezes ele chegava e quebrava tudo, destruía tudo, e as pessoas tinham que amarrá-lo, e as pessoas tinham que expulsá-lo dali. E talvez alguns já estavam até buscando cordas, correntes. Alguns já estavam até se organizando para isto. Sabe o que ele fez? Não, dessa vez ele não veio para quebrar as coisas. Antes mesmo de chegar em casa, sabe o que ele fez? Ele contou para as pessoas o que Jesus tinha feito por ele. E aquela esposa e aqueles filhos, que quem sabe muitas vezes já foram massacrados, foram machucados por agressão física, por agressão emocional, encontraram um pai e um esposo diferente. E sabe como é que eu sei que foi assim? Porque o versículo 20 diz assim: então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Olha que beleza! Aqui está a prova do poder transformador de Jesus. Quando Jesus atuou na vida daquele homem, disse para ele assim: não, você não vai comigo, você vai enfrentar os seus problemas, você vai resolver os seus problemas. Jesus sabia que ele fora curado, ele tinha condições de resolver a sua vida, resolver os seus problemas. E por isso que quando aquele homem de Gadara chegou à sua região, Decápolis, não somente a sua casa ficou sabendo, não somente a sua vila ficou sabendo, mas as pessoas das outras vilas, das outras 9 vilas, das outras 9 cidades, souberam do milagre que Jesus havia feito na vida daquele homem. E sabe o que é mais interessante de toda essa história? Que alguns anos depois, lá no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo passou por este lugar chamado Decápolis, por esse grupo de vilas, por esse grupo de microcidades, num lugar que não tinha cultura dos judeus, onde os judeus não estavam presentes, Paulo chegou para uma de suas viagens missionárias e ali as pessoas ainda se lembravam e contavam do milagre que Jesus havia feito na vida daquele homem que andava acorrentado em volta do cemitério. A manifestação do poder de Deus e o enfrentamento dos problemas por parte daquele homem fez com que ele se tornasse um testemunho vivo, não somente para sua família, mas para todos aqueles que estavam perto dele. Sabe, irmãos, o que teria acontecido com aquelas 10 cidades se Jesus tivesse dito sim para aquele homem? O que teria acontecido com aquele homem se, em vez de enfrentar os seus problemas, após ser transformado por Jesus, tivesse fugido dos seus problemas e entrado naquele barco? Sabe o que teria acontecido? Uma multidão de pessoas deixaria de ter conhecimento da palavra de Deus. E aquele homem não teria resolvido os seus problemas pessoais com sua família, com sua esposa, com seus filhos,
com as pessoas que viviam ali, quem sabe outros parentes. O não de Deus tem um propósito. O não de Deus olha muito mais além. O não de Deus mostra oportunidades que nós não podemos conhecer quando agimos apenas com os nossos pensamentos. E eu quero chamar aqui você para uma reflexão comigo. Daqui a pouco nós vamos orar. E eu quero perguntar para você: qual tem sido os seus problemas, ou quais têm sido os seus problemas, porque certamente você tem mais do que um. Eu tenho vários. E você também tem. Quais têm sido os seus problemas que têm levado você a pedir para Deus uma solução e, ao mesmo tempo, um certo medo de enfrentá-los? E Deus talvez esteja dizendo para você: não. Não vou te atender do jeito que você quer. Mas, lembre-se, que antes de Deus dizer não, Ele já fez uma transformação na sua vida. Antes de Deus dizer não vai acontecer o que você está querendo, Ele já preparou a sua vida para a vitória. Antes daquele homem receber o não de Deus, ele recebeu o milagre de Deus. E é isso que Jesus faz conosco. Antes de criar uma situação que parece ser negativa para nós, Ele já criou o motivo ideal para que você possa alcançar os seus objetivos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você que Deus tem um plano para a tua vida. Não tenha medo de enfrentar os seus problemas. E principalmente no momento em que estamos vivendo, certamente esses problemas têm sido maiores do que, quem sabe, há uns 4, 5 meses atrás. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja passando dificuldades. Talvez você esteja desanimado ou perdendo a esperança. Não se acomode para resolver os seus problemas. Deus não está dizendo um não para você ser um fracassado. Deus está dizendo um sim para você ser um vitorioso. O não de Deus se transforma num sim quando nós nos colocamos nas mãos dele. E nesta manhã eu tenho certeza que você sairá deste culto abençoado porque você veio buscar a direção de Deus. E se essa direção for uma resposta negativa àquilo que você está pensando, saiba que Deus já preparou a vitória para você. Você crê nisto? Você tem certeza que Deus pode responder o sim para você, mesmo que não seja do seu jeito, mesmo que não seja da sua maneira? Então eu quero convidar você para orar nesse instante, pedindo que Deus o proteja, pedindo que Deus transforme a sua vida. Porque se Deus pôde transformar aquele homem que tinha cerca de 2.000 espíritos maus, Ele vai poder ajudar você também. Se Deus pôde fazer com que aquele homem tivesse um bom discernimento, se assentasse ao lado de Jesus e conversasse com ele, mesmo que Jesus depois dissesse um não para as suas vontades, Deus vai poder dizer não para você naquilo que você acha que é o correto, mas vai dar a vitória naquilo que você precisa alcançar. Vamos orar ao Senhor? Curve sua fronte onde você está e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque as histórias bíblicas do passado nos ajudam a compreender os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu não sei, Senhor, quantas pessoas estão me assistindo nesta manhã, mas eu sei que o Teu poder e a Tua graça é tão abundante que poderá alcançar o coração de todos aqueles que estão nesta hora suplicando por uma bênção especial. Estamos vivendo tempos difíceis, Senhor. Tempos de angústia, tempos em que não sabemos mais o que vai acontecer no dia seguinte para nós. É a crise do desemprego, é o medo de ficarmos doentes, é o medo de pegarmos esta enfermidade tão cruel que tem devastado vidas. Talvez pessoas que tenham perdido entes queridos, ou mesmo pessoas que estão com entes queridos nos hospitais, passando por dificuldades de saúde. Talvez existam pessoas que estão com o seu emocional abalado por tudo isso que estão vivendo. Ó Senhor,
se o Senhor pôde curar aquele homem que estava desenganado dos seus familiares, dos seus amigos, da sua comunidade, jogado fora do convívio social, o Senhor pode curar qualquer uma das pessoas que estão clamando a Ti nesta hora. E é em Teu poder, em Tua graça, que neste momento eu oro. É em Teu poder, em Tua graça, que neste momento eu suplico assim como aquele homem suplicou. Tenha misericórdia dos nossos irmãos da comunidade do culto da mata. Tenha misericórdia de nós que carecemos da Tua graça. E, Senhor, que nos dê sabedoria para compreendermos os Teus nãos, porque os Teus nãos são muito melhores do que qualquer decisão que nós possamos tomar. E que ao descobrirmos os Teus propósitos, nós possamos enfrentar os nossos medos, enfrentar as nossas dificuldades, enfrentar aquilo que está afastando a nossa solução para a vida, porque temos medo de enfrentar algumas coisas, mas que pela Tua graça nós sejamos vencedores por Teu intermédio. E a Ti, Senhor, apenas a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E obrigado por dirigir a nossa vida. Obrigado por estarmos juntos nesse momento, junto com a comunidade do culto da mata, e que saiamos deste encontro mais fortalecidos, mais firmes nos nossos propósitos e mais perto do conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Fique com cada irmão com a sua angústia, com o seu problema e abençoa-os na medida daquilo que precisamos para enfrentarmos esta semana. É a oração que eu faço a Ti, em nome do nosso amado Jesus. Amém. Um bom dia, que Deus lhe abençoe, que Deus esteja com você. Não podemos nos abraçar como fazemos todas as vezes que estamos juntos. Como é bom quando podemos nos abraçar. Mas dê um abraço virtual no seu irmão e ore por nós nessa semana e que Deus lhe bendiga. Um feliz dia a todos nós.